Olá pessoal da nossa música Proparoxítona. Estamos hoje aqui homenageando os 83 anos. Se estivesse aqui com a gente, estaria completando 83 anos George Harrison. O Beatle George Harrison nasceu lá em 25 de fevereiro de 1943. Infelizmente nos deixou ainda muito cedo, aos 58 anos. Hoje vamos mostrar um pouquinho mais da brilhante carreira de George dentro e fora dos Beatles. Já trouxemos o George aqui outras vezes e estamos aqui novamente para homenageá-lo, o chamado Beatle quieto, o Beatle mais reservado, não tão polêmico, mas também muito genial, tão genial quanto lá o Paul, o Lennon e o Ringo. Então falemos aqui um pouquinho, vamos falar um pouquinho aqui do George. George foi amigo do Paul McCartney, foi o Paul que trouxe o George para os Beatles. Eles estudavam no colégio e aí eles já tinham um grupo lá, o Paul e o Lennon já formavam um grupo no Quarrymen lá. E aí ele trouxe o George, dizendo que o George tocava guitarra, sabia tocar mais guitarra que eles e tal. E aí acabou trazendo, acabou fazendo um teste lá com o Lennon acabou aprovando ele, enfim. Aí depois um pouco mais da história, acho que todo mundo já sabe. Então, eles começaram lá no finalzinho da década de 50, lá, e aí já em 1963 já lançaram lá o primeiro disco lá com os Beatles. Na verdade, o George não teve assim tanto espaço assim com as suas músicas dentro do quarteto como era o Lennon McCartney, todo mundo sabe disso. Esse espaço ele foi ganhando aos poucos lá, mostrando a sua capacidade, a sua genialidade, e aí acabou entrando. Aí o primeiro sucesso do George trouxe para os Beatles foi lá no segundo disco, With the Beatles. E ele trouxe uma música lá que não fez tanto sucesso assim, mas foi o primeira canção que ele trouxe, que é Don't Bother Me. Foi a primeira canção gravada pelos Beatles do Harrison. A partir de 1965, do álbum Help, acabou se sedimentando um pouco mais essa participação, com no mínimo 2 músicas eles gravavam, colocavam dentro dos álbuns, e aí o Harrison participava. Além dos discos dos Beatles e depois os discos a partir da dissolução da banda, em abril de 1970, Harrison gravou vários álbuns. Só fazendo um parênteses aqui, em 68 e 69, enquanto eles estavam ainda na banda, ou estavam juntos ainda, o George arriscou lançar 2 discos solos. Esses 2 discos eram instrumentais, não tem até muito apelo comercial. O primeiro dele era o Wonderwall Music, de 68, e o segundo era o Electronic Sound, de 69. Aí, o primeiro, que é lá o Wonderwall Music, o George colocava a guitarra dele e tal, e aí acabou colocando a sitar. Sitar é aquele instrumento indiano que ele aprendeu a tocar lá quando ele se converteu ao hinduísmo, com o Ravi Shankar, que tocava, ensinou ele a tocar, e aí ele levou para dentro dos Beatles, aí tocou, ele estava aprendendo, tocou nesse álbum aí que não fez tanto sucesso. O Ravi Shankar era um líder indiano lá da música, faleceu em 2012, ele é pai, na verdade, da Norah Jones, acho que todo mundo conhece aí, a cantora Norah Jones, que é filha do Ravi Shankar. E assim começou a carreira solo do Harrison. A gente vai deixar aqui algumas músicas aqui do Harrison dentro dos Beatles, e depois vamos colocar algumas músicas do Harrison fora dos Beatles. O Harrison também, naquela época lá, 68, 69, os Beatles, os integrantes já estavam assim com algum tipo de desentendimento, principalmente entre o Lennon e McCartney,
e acabou se arrastando aí pro George. O George era amigo, como eu disse, de colégio lá do Paul, mas o Paul que detinha um pouco da liderança aí dos Beatles, ele que colocava as músicas e tal, juntamente com o Lennon, e o Harrison não gostava, estava numa fase muito produtiva, fazendo canções. Ele acabou saindo dos Beatles, ficou até meio uma coisa meio escondida, acabou saindo, se desentendendo um pouco, principalmente com o Paul. 5 dias depois ele foi convencido a voltar, voltou, isso lá no comecinho de 1969. Nessa época eles estavam produzindo o último disco da banda, o Let It Be, e aí ele saiu, voltou, mas havia outras crises também, que não só essa do Harrison, que queria um pouco mais de espaço. Tanto é que ele tinha muita música, que essas músicas, muitas delas não foram colocadas nos últimos álbuns da banda, né? Apesar de ter alguns grandes sucessos e tal, muita música ficou lá parada. Nos últimos álbuns, no caso o álbum branco, o Abbey Road e o Let It Be. E aí em 70 na verdade, né? Tocou muito em 71, final de 70, no mesmo ano em que eles se separaram, quer dizer, os Beatles anunciaram a separação em abril de 70, e em novembro de 70 ele lançou o álbum All Things Must Pass, Tudo Passa. E aí tinha um pouco aí dessa questão da banda, de tudo que ele tinha passado com a banda e tal, dizendo que nada era eterno. Ele falava um pouquinho de amor, mas na verdade ele estava falando muito até desse relacionamento dentro da banda. E essa música, All Things Must Pass, é uma das músicas que a gente vai postar aqui. Mas voltando lá nas canções feitas pelo Harrison dentro da banda, vamos citar 3. A primeira a gente já citou aqui, lá do álbum With the Beatles, lá de 63, Don't Bother Me. E depois a gente vai colocar Taxman. Taxman é o homem da taxa, o homem do imposto. Na verdade, essa música entrou lá no revolucionário álbum dos Beatles, o Revolver. Muitos consideram como o mais revolucionário disco dos Beatles, mas tem lá o Taxman. Taxman era uma crítica que o George fazia aos impostos, aos altos impostos que eles pagavam para o governo. Fazia uma ironia lá com Taxman. Muito legal essa música, então a gente vai deixar aqui lá com o George, na verdade. Nós não vamos deixar aqui porque não tem vídeo assim completo dos Beatles cantando Taxman, mas tem lá no álbum Revolver. A gente vai deixar aqui uma apresentação do George de 91, quando ele toca juntamente com o Eric Clapton. Os dois fazem um solo de guitarra lá, 2 excepcionais guitarristas, todo mundo sabe. Então a gente vai deixar o Taxman aqui, que é um sucesso dos Beatles, escrito pelo Harrison, lá do disco Revolver de 66. Depois a gente vai colocar aqui a outra dos Beatles, dentro dos Beatles, do George Harrison, Why My Guitar Gently Weeps, que é uma música, um clássico, virou um clássico dos Beatles e de George. Essa música entrou lá no icônico álbum branco de 68, um álbum também que tinha muita canção, foi deixado a canção de fora. E eles fizeram um álbum duplo para compor todas essas canções e acabou ficando canção de fora, inclusive algumas músicas do Harrison, que depois entraram lá no álbum solo dele, estavam lá, poderiam estar lá dentro do álbum branco. Mas essa, ele chamou novamente lá o Eric Clapton para tocar, fazer um solo de guitarra icônico lá, e o George chamou o Eric, que era um seu grande amigo, e acabou tocando. Então tem lá a participação do Eric Clapton dentro do álbum branco. Aqui eu vou deixar também uma apresentação do George, que ele fez lá num vídeo lá em 87, lá no estádio Wembley, lá na Inglaterra, lá um famoso, né, estádio Wembley na Inglaterra. E ele fez um show lá e tal, o George participou de um show, e aí tinha umas feras tocando com eles, vocês vão ver, eu vou deixar na descrição aí o link desse vídeo imperdível aí, onde o George toca com o Ringo Starr na bateria, e 2 baterias, o Ringo Starr, seu parceiro dos Beatles, e o Phil Collins, além do Elton John no teclado, e aí tem o Eric Clapton na guitarra, aí tem o Jeff Lynne, que é também seu grande amigo, lá, vocalista do Electric Light Orchestra. Tem também lá o Ray Cooper, que é um grande percussionista lá do Elton John, enfim, uma galera assim
mais da primeira linha mesmo nessa música. Então, fiz questão de deixar esse clássico aqui, Why My Guitar Gently Weeps, de 68, aí do Harrison dentro dos Beatles. Depois, como eu disse, aí essas 3 músicas dos Beatles, a gente vai colocar mais 3 aqui, do Harrison, já na carreira solo. Aqui, Why Thing Must Pass, a gente falou um pouquinho dela aqui, que entra nesse álbum, um álbum triplo do Harrison. O Harrison estava com estoque de músicas lá, que ele não entrou lá, não conseguiu colocar dentro do álbum dos Beatles. Aí ele colocou, a gente vai trazer um dia esse triplo, eu tenho esse álbum triplo aí, muito legal, que tem My Sweet Lord, que é um mega sucesso do Harrison. Curiosidade é que o Harrison ele não era tão assim, tão famoso, vamos dizer assim, não tinha tanta vista assim como era o Lennon McCartney, só que esse álbum do Harrison fez muito mais sucesso, vendeu muito mais do que os primeiros álbuns solo do Lennon e do McCartney sozinhos. Então, foi um mega sucesso, ele trouxe um monte de música legal. Então, aqui a gente destaca All Things Must Pass. Vai estar com letra, tudo aí, com tradução, vocês vão poder sentir um pouco essa questão do já premeditando já, né, como essa música foi feita antes da dissolução dos Beatles, já premeditando aí uma separação do quarteto. Então, muito legal essa música, vale a pena dar uma olhada. Depois, Give Me Love. Give Me Love é um grande sucesso e o Harrison lançou 3 anos depois, em 73, depois do lançamento All Things Must Pass, ele lançou Living in the Material World, um álbum também que fez bastante sucesso, e o grande destaque desse álbum é Give Me Love. Então, um outro clássico do ex-Beatle, vale a pena dar uma olhada aí. E aí, para encerrar aqui essa participação do Harrison aqui como na sua carreira só, a gente vai colocar Crackbox Palace, uma música até, uma ironia, uma brincadeira que ele fazia e tal. E aí é muito legal, essa música é de 1976, do álbum 33. Muito legal esse álbum. É o 5º álbum do Harrison depois que ele saiu dos Beatles. Então, deixar aqui essas 6 músicas para vocês darem uma olhada. Tem muita coisa do Harrison, muita história dele, muita participação em shows, em tanta coisa. Infelizmente, o George Harrison morreu no dia 29 de novembro de 2001. Ele já havia, já um pouco antes do ano 2000, aí alguns anos antes, ele havia descoberto um câncer na garganta, depois acabou se espalhando, depois foi para o pulmão e ele acabou falecendo aos 58 anos, muito jovem. E aí realmente o pessoal ficou bastante chocado. Eles tinham se encontrado, os 3, algum mês e pouco antes do falecimento dele, o Paul, o George e o Ringo. Então, infelizmente ele acabou nos deixando, e então fica aí essa história, um pouco da carreira aí do Harrison. Teve também aqui um show de 2002, quando completou 1 ano da morte do Harrison, os seus amigos fizeram um concerto para George, muito legal. Eu vou trazer aqui na próxima postagem do George, eu vou trazer um pouquinho desse show aqui maravilhoso. Tem a participação do filho dele, que organiza, que promove esse show, e aí traz artistas assim incríveis para poder tocar no show do George. Então fica aqui essa homenagem ao Beatle quieto, talvez seja o meu Beatle preferido, e é o Beatle preferido de muita gente, o genial George Harrison, que completaria 83 anos. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.